o Alexandre de Moraes faz acusações, eu repito, sem nomear quem seriam de fato os supostos autores das tentativas de crimes contra a sua pessoa. Mas é uma coisa assim escatológica, é tão grave, e esse homem que tem tanto poder, diante de uma coisa tão grave contra si, nós imaginamos então por que é que ele já não tomou providências, eu repito, porque é que em 12 meses não moveu mundos e fundos a tentar materializar um pouco mais essas acusações gravíssimas. Coisa de filme épico. Veja, nós vimos sobre aquele fato no aeroporto de Roma, envolvendo a família do Alexandre e a família Montavani, do interior de São Paulo. O doutor Alexandre moveu mundos e fundos. Moveu mundos e fundos. Houve uma devassa. E, se formos comparar esses fatos que o doutor Alexandre diz agora que planejaram contra si no dia 8, naquele contexto do que ele também chama de GOC, em comparação com aquilo que teria ocorrido em Roma, o que ocorreu em Roma é cafezinho pequeníssimo. E moveu ele, mundos e fundos, no caso do cafezinho pequeníssimo italiano, e em relação a esses fatos escatológicos que ele diz que tentaram contra a sua pessoa, que planejaram contra a sua pessoa, não houve nada. Então veja, das duas uma. Ou Sua Excelência, de fato, está com dificuldades para materializar, para comprovar essas suas falas, não à toa 12 meses não houve nada, em termos de persecução penal desses supostos fatos que planejaram contra a sua pessoa e os supostos autores também, ou arquitetos desses fatos. Ou está com dificuldade de comprovar, e isso seria estar com cara de uma narrativa, estou só aqui conjecturando. Ou não sei o que pensar. Agora, também me causa estranhamento que essas falas gravíssimas do doutor Alexandre sejam, eu não diria nem requintadas, sejam oferecidas agora no cardápio do banquete democrático deste ato estranhíssimo que será o consórcio que governa o Brasil, que é STF, governo do PT, etc, etc. Eles vão comemorar, é uma festa macabra, vão comemorar o aniversário daqueles que eles chamam de vitória contra a tentativa de GOC. Então hoje são 4 de janeiro, eles vão comemorar esse troço daqui a 4 dias. É interessante, né? Que o Alexandre de Moraes venha fazer acusações tão escatológicas, tão graves, sem apresentar uma prova. Na semana em que vai se fazer este ato em comemoração ao que eles chamam de frustração do ato dos golpistas, bolsonaristas. Curioso que esses fatos, essas narrativas, talvez, né, surjam na semana deste grande ato de propaganda desta lei e ordem ao estilo Alexandre de Moraes. Mas o que disse o doutor Alexandre de Moraes, enfim, que vocês devem estar já impacientes? Me valendo aqui do blog do Políbio Braga, nosso querido Políbio Braga, jornalista de 82 anos, ainda trabalhando com afinco todos os dias, ele foi aqui no ponto nevrálgico das declarações do Alexandre de Moraes ao Globo. Diz aqui, o título aqui da nota do Políbio. Segundo Alexandre de Moraes, o plano do 8 de janeiro era para capturar e enforcar
Alexandre de Moraes, na Praça dos Três Poderes. É o que ele disse. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que os manifestantes do dia 8 teriam 3 planos para ele, para o Alexandre, que incluíam prisão e... Ele deu a declaração em entrevista ao jornal Globo. Disse o ministro na entrevista, sem apresentar prova alguma, de fato. Cadê a prova? Disse ele, palavras do Alexandre de Moraes, o primeiro plano previa que as forças especiais do Exército me prenderiam em um domingo e me levariam para Goiânia. Esse era o primeiro plano. No segundo plano, se livrariam do corpo, acho que se referindo ao corpo dele, eventualmente, se livrariam do corpo no meio do caminho para Goiânia. Aí não seria propriamente uma prisão, mas um homicídio. O terceiro defendia a ideia de que após o GOC eu deveria ser preso e na Praça dos Três Poderes. Moraes disse que um inquérito investiga o suposto planejamento dessas ações. Um inquérito, né? Com participação da ABIN, inclusive, que não ficou claro aqui se a ABIN ele está acusando a ABIN de ter participado daquilo que ele está dizendo que ocorreu, ou se a ABIN está fazendo parte também da investigação, investigando. Ah, não! Ele diz aqui, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, estaria monitorando seus passos naquela altura para, abre aspas, para quando houvesse necessidade de realizar a tal da prisão. Veja, se este homem, de fato, há um inquérito em que ele tem elementos fortes, graves, imagine, vocês já entendem, em direito tem muito essa história que nós chamamos de mapa mental. Mapa mental da outra parte, mapa mental do julgador, mapa mental do membro do Ministério Público, mapa mental do outro advogado, que é a maneira como o comportamento mental, é o estilo, a maneira como costuma se proceder, principalmente no seu ofício, na sua profissão, né, na sua atividade, a sua personalidade, o seu estilo de modo geral, isso chama-se mapa mental. É aquilo que nós, com algum mínimo que seja grau de segurança, nós conseguimos antever como vai se comportar, por uma questão de estilo e de tradição, aquela figura. Então, vocês entenderam o que é mapa mental. Eu acho que todos os brasileiros já têm uma certa proximidade com o mapa mental do Dr. Alexandre de Moraes. Conhecendo o mapa mental, ou seja, o fator comportamental do Dr. Alexandre, o estilo do Dr. Alexandre, vocês acham, como diria aquele narrador, confiram comigo no replay, vocês acham que dentro desse inquérito, se existe esse inquérito, sigilosíssimo, né? Nós estamos no Brasil vendo assim, a época dos inquéritos, o cara tira, tem um inquérito sobre aquilo, qual é o nome, doutor? Não posso, porque o caso é grave. Quem está metido aí, doutor? Não posso, porque o caso é grave. Quer dizer, la garantia é o senhor ministro. La garantia sou eu. A garantia é ele próprio. Ele diz, ocorreu um fato que tentaram havia um plano, inclusive com a presença da ABIN, para mim, e depois e na Praça dos Três Poderes, e tal, e há um inquérito, uma coisa gravíssima e tal. Sim, mas la garantia é usted é la garantia, devemos confiar apenas na palavra do Senhor. Agora, conhecendo o mapa mental do Dr. Alexandre, vamos imaginar que, de fato, alguns aloprados tivessem feito esses planos mirabolantes e tal para fazer ou para tentar estas coisas horríveis. Vocês não acham que essas pessoas já estariam presas e condenadas até a terceira geração posterior? Meus amigos, aprofundam-se as narrativas e com elas aprofundam-se notícias nada alvissareiras, nada animadoras dos meses por vir.
Bom, não sei há quanto tempo, por quanto tempo esse canal vai durar. Eu próprio já estou de saco cheio de fazer esses comentários aqui. Faço porque sou impulsionado por meio de uma inquietude cidadã, mas tem me feito mal. Bom, mas enquanto este espaço ainda não é interrompido, ou mesmo enquanto eu ainda tenho um pouco de saúde para continuar, se inscrevam neste canal, ativem o sininho para verem se de fato, se certificarem se de fato são inscritos. Deem um like, que é muito importante para a plataforma entender que esse conteúdo é relevante e levá-lo a mais pessoas, e compartilhem. Apertem os cintos. Nós estamos no país das liberdades. Só para alguns.